Meus amados irmãos, nesta noite, nós vamos estar meditando em um tema bastante interessante, onde nós temos vários exemplos bíblicos dentro das Escrituras Sagradas, que eu tenho certeza vai nos ajudar muito a compreender melhor a proposta desse tema. A difícil tarefa de passar o bastão para frente. A difícil tarefa de passar o bastão para frente. Quando nós pensamos nesse tema, quando o Espírito Santo nos conduziu a pensar nesse tema, duas imagens me vieram primeiramente à mente. A primeira daquele pessoal que quando recebe um cargo, quando é nomeado para uma tarefa, ele se apropria do cargo, ele toma realmente posse do cargo. Ele acha que aquele cargo é de uma continuidade vitalícia. Ele só vai poder largar o cargo quando a morte, enfim, o chamar. Né? Eu passei por alguma coisa semelhante certa vez em um ministério, onde eu fui eleito para um determinado ofício, e havia uma pessoa que ocupava aquele ofício já há muitos e muitos anos. E quando a igreja votou e me elegeu, gente amada do Senhor Jesus, olha, eu nunca vi algo tão feio como a cena presenciada pelaquela igreja. A pessoa não aceitava. Ela brigou com toda a igreja, brigou com o pastor, ela não aceitava, o cargo era dela. Né? A eleição era algo só rotineiro, só para confirmar. Né? Deus já havia colocado ela eternamente naquele cargo, pelo menos era o pensamento dela. Ela não aceitava a tarefa de passar o bastão para frente. Isso não existia. Então nós temos alguns casos assim, de pessoas que acham que, olha, eu só vou largar isso aqui a hora que Deus me chamar. E muitas vezes não é assim. A obra não é nossa. A obra é do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E precisamos entender que o Senhor tem um momento para todas as coisas, e talvez seja o momento de passar o bastão para frente, para que haja uma renovação, para que haja um entendimento melhor, para que haja uma nova dimensão das coisas. Mas também, por outro lado, nós temos aqueles que é o primeiro obstáculo, joga tudo para o alto. Ah, não quero mais esse cargo, não quero mais saber de nada, e sai batendo o pé e vai embora. E não quer nem saber o que vai acontecer depois que ele for embora. Temos também esse lado, né? E também já passei por isso. E muitas vezes até já fiz isso, né? De por qualquer motivo, olha, não quero mais, estou indo embora, se vira, pode ficar, escolhe outro. E nessa noite, nós, à luz da palavra de Deus, que é o que nos interessa, nós vamos aprender uma lição muito preciosa, deixada por grandes homens de Deus que passaram por essa esfera de vida. A difícil tarefa de passar o bastão para frente. A palavra desta oportunidade tem como objetivo alertar sobre a importância e o cuidado de preparar antecipadamente alguém para nos substituir, para nos suceder em uma determinada tarefa que precisa continuar sendo realizada, apesar da nossa ausência, seja por que motivo for. Os bons líderes preparam seus liderados para que em tudo possam correr bem em sua ausência, descobrindo pessoas com potencial para ali estarem liderando.
promovendo o treinamento necessário e buscando formas de encorajá-las. E através de alguns exemplos bíblicos, vamos observar que o legado a ser passado exige determinação, compromisso e principalmente a noção de que a obra que está sendo realizada, que a obra que está sendo feita é muito importante e não pode e não deve parar. A difícil tarefa de passar o bastão para frente. Vamos observar alguns exemplos bíblicos desta passagem de bastão. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para o exemplo deixado por Moisés. Moisés prepara Josué para o suceder na conquista de Canaã. Lá em Números, capítulo 27, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Amados irmãos, Deus já havia deixado claro a Moisés que ele não entraria na terra prometida. E Moisés, que era o mediador entre o Eterno e o povo de Israel, consultou ao Senhor acerca de quem deveria ser nomeado como seu substituto para liderar o povo até Canaã. Moisés pediu para Deus designar um novo líder para Israel, capaz de ajudar a resolver tanto as questões externas quanto as questões internas. Uma pessoa que pudesse guiar os israelitas nas batalhas, mas também que pudesse cuidar das necessidades daquela nação. Moisés não queria deixar o seu trabalho sem se assegurar de que um novo líder estaria pronto para substituí-lo. E Deus respondeu a Moisés: a escolha foi divina. O sucessor selecionado pelo Eterno era Josué, um homem cheio do Espírito, que já havia demonstrado possuir habilidades espirituais, um líder carismático. Josué possuía qualidades próprias da liderança, mas isto precisava ser reconhecido publicamente por Moisés e transferido para Josué o seu ofício e a sua autoridade. Moisés deu a Josué várias tarefas para facilitar a transição da liderança. Também falou claramente às pessoas que Josué tinha autoridade e habilidade para comandar aquela nação. A demonstração da confiança de Moisés por Josué foi benéfica, tanto para Josué quanto para aquela nação. Amados irmãos, no caso de uma saída eventual, e a fim de se evitar problemas, todo líder deve treinar pessoas para realizar suas tarefas, enquanto houver oportunidades, seguindo o exemplo de Moisés, selecionando alguém, desenvolvendo habilidades e delegando trabalhos. E eu não preciso dizer aos irmãos que essa tarefa de passar o bastão para frente de Moisés, ali para Josué,
o quanto foi benéfico para Josué, e o quanto Josué foi bem-sucedido, porque acatou todas as orientações dadas por Moisés. Não preciso de dizer o sucesso daquela empreitada, porque os irmãos bem sabem, pois está registrada aí nas páginas das Escrituras, lá no livro de Josué. E nós vemos lá no início, do livro de Josué, onde Deus se apresenta a ele e diz: olha, meu servo Moisés é morto, agora é com você. Você já teve todo o preparo. Moisés já te passou o bastão. Agora, vamos em frente, que você tem uma tarefa para dar continuidade. Outro exemplo que nós encontramos da passagem do bastão é a de Davi, que prepara Salomão para o suceder no trono de Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim o texto: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores. Davi, músico excepcional, talentoso poeta, grande general, maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, está terminando a sua carreira. Ele sabe que em breve morrerá. Por isso, traça planos que incluem um aconselhamento a ser dado ao seu sucessor. Davi havia prometido que Salomão seria seu sucessor e que seria ungido como rei antes da sua morte. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 10 diz: e disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casas ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante mim. E eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Davi enfatizou a Salomão a necessidade de fazer de Deus e de suas leis o centro de sua vida pessoal e de seu governo. Que tivesse cuidado de obedecer a todas as ordens de Deus, para assim assegurar a prosperidade de Israel e a continuidade dos seus descendentes no trono, conforme a promessa do Senhor. O maior legado de Davi, deixado a Salomão, foi a sua relação vital, a sua relação primordial com o Senhor, que resultou em bênçãos e valores espirituais. Davi preparou, Davi aconselhou, Davi gastou tempo preparando Salomão para o suceder ali no trono, para poder trabalhar junto ao povo de Deus. E a palavra de Deus nos diz a respeito de como foi este reinado de Salomão. Enquanto Salomão deu ouvido aos conselhos de Davi, seu pai, nós vemos a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, sobre
sobre o seu reino, sobre tudo aquilo que ele intentava fazer. E nós vemos, né, até hoje, até nos dias de hoje, é citado o templo que Salomão levantou ao Senhor nosso Deus. Né? Até hoje é citado esse templo. A glória desse templo. Por quê? Porque ele foi preparado. Porque Davi sentiu que era o momento de passar o bastão, mas não foi de qualquer jeito. Ó, o reino é teu, se vira, agora é com você, eu vou morrer mesmo, ó. Não, vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Senta aqui. Presta atenção. Existe um Deus que tem lei, que tem ordenanças, um Deus que está pronto a abençoar aqueles que obedecerem a sua palavra. Esse Deus me trouxe até aqui, e esse Deus tem uma aliança comigo, e eu quero passá-la a você. Mas para isso, você precisa também observar, obedecer, seguir as leis deste Deus para fazer prosperar o teu reino, prosperar a tua vida, prosperar tudo aquilo que Ele vai colocar em tuas mãos. Um outro grande exemplo, meus amados irmãos, foi dado por Elias. Elias prepara a Eliseu para o suceder no ministério profético. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: E disse Elias: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirá-la. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Meus amados irmãos, há uma assombrosa coincidência entre o ministério de Elias e o ministério de Eliseu. Não somente pelos nomes que são parecidos, mas também por similares eventos ocorridos em suas vidas. Entre eles destacamos, ambos golpearam as águas do rio Jordão e passaram por terra seca. Ambos trouxeram águas de refrigério em tempos de seca. Ambos aumentaram a provisão de alimentos de uma viúva. Ambos ressuscitaram filhos únicos. Ambos realizaram milagres em favor de pessoas fora da fronteira de Israel. Ambos pronunciaram sentença sobre reis. Mas indo lá para o 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Diferentemente agora, Moisés já havia recebido uma sentença, ele iria morrer. E ele estava passando ali o ofício, ele estava passando o bastão para frente. Da mesma maneira, Davi sabia que daqui a pouco tempo também partiria desta vida, e ele está passando o bastão para Salomão. Elias é um caso
extraordinário. Elias não estava morrendo, mas sendo retirado da cena terrestre. Logo, seria soerguido para as alturas superiores. Mas, antes de ser arrebatado, ele diz a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu não estava interessado em bênçãos materiais, mas sim em bênçãos espirituais. Desde o seu chamado, Eliseu havia sido um fiel seguidor de Elias. Ele era uma espécie de filho espiritual primogênito de Elias, e o seu pedido foi que houvesse porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, isto é, o reconhecimento de ser ele o legítimo sucessor de Elias, aquele que poderia continuar aquele precioso e importante trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. E Deus atendeu o seu pedido, porque os seus motivos eram puros. O seu objetivo não era ser melhor ou maior que Elias, mas sim realizar mais para o Senhor. O exemplo profético de vida de Elias foram determinantes para o pedido de Eliseu. Elias, durante todo aquele tempo, desde o momento em que ele jogou aquela capa sobre Eliseu, e Eliseu o acompanhou por todo aquele tempo do seu ministério, prestando atenção, observando, assistindo, participando junto. E Eliseu sabia, para dar continuidade, eu preciso ter porção dobrada do espírito deste grande homem de Deus. Elias foi, sem dúvida nenhuma, um exemplo a ser seguido na vida de Eliseu. Mas o maior exemplo de passar o bastão para frente, nos foi dado pelo Filho unigênito de Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, durante 3 anos, preparou os discípulos para o suceder no ministério da evangelização. Quero ler alguns textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui está a convocação, aqui está o chamado para seguirem junto de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 13, diz: e quando já era dia, chamou assim os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E mais à frente, após a sua ressurreição, poucos momentos antes da sua ascensão, do seu retorno de volta à presença do Pai Celestial, Jesus deixou esta ordem àqueles discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E eu quero narrar para os irmãos um pouquinho do que foi que aconteceu entre Mateus capítulo 4, versículo 19, e Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Mas antes, eu quero também ler para os amados algo importante deixado pelo Dr. Lucas, registrado ali no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar
até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja, meus queridos, a importância que Jesus deu de passar o bastão para frente. Ele selecionou 12. Desses 12, ele fez com que eles estivessem o tempo todo com ele. Durante 3 anos, ele esteve ali ensinando de várias maneiras aqueles 12. E mesmo após a sua morte, sua ressurreição, o Senhor voltou para eles. E no espaço de mais 40 dias, como se fosse uma prova de recuperação, uma prova para dar um reforço sobre tudo aquilo que ele havia passado naqueles 3 anos. Durante aqueles 40 dias, o Senhor revisou toda a matéria, para que eles estivessem preparados para pegar o bastão e continuar aquela importante obra. Os dias em que Jesus viveu fisicamente entre nós foram apenas o desdobramento dentro do tempo, do plano traçado por Deus desde o princípio. A sua intenção era salvar deste mundo um povo para si mesmo, e com este povo edificar uma igreja vitoriosa no Espírito e que jamais viesse a perecer. E tudo começou quando Jesus chamou alguns poucos homens para que o seguisse. Isso revelou de imediato a direção da sua estratégia que ali foi assumida. Homens seriam o seu método de conquistar o mundo para Deus. Gente, isso aqui é importante. Homens foi o método que Jesus usou para conquistar o mundo para Deus. Por que isso aqui é importante, pastor? Porque tem muitos ministérios centrando o seu objetivo em planos, em projetos, em outras coisas. O Senhor não tinha um projeto, Ele não tinha uma faculdade teológica, Ele não tinha um colégio apostólico, mas Ele tinha pessoas com quem Ele iria trabalhar. Homens, pessoas. Foi o método de conquistar o mundo para Deus. O objetivo inicial do plano de Jesus foi alistar homens que pudessem dar testemunhos acerca da sua vida, dando prosseguimento ao seu trabalho depois que ele retornasse ao Pai. O que há de mais revelador acerca destes homens é que, a princípio, eles não nos impressionam como promissores, ou como se fossem gabaritados para obter grande sucesso. Poderíamos mesmo indagar como é que Jesus poderia vir a usá-los, pois em sua maioria eram homens comuns, das classes laboriosas e provavelmente sem qualquer treinamento e também destituídos dos rudimentos do conhecimento necessário para a sua vocação. Queridos, aqueles homens não era o tipo de grupo que alguém esperaria que conquistasse o mundo para o Senhor Jesus Cristo. No entanto, Jesus viu naqueles homens simples, líderes em potencial, embora frequentemente equivocados em seus julgamentos e lentos para compreender as realidades espirituais, eram homens, com exceção daquele que se tornou traidor, homens honestos, homens dotados de grandes corações, homens capazes de serem ensinados. Tendo chamado os seus discípulos, Jesus estabeleceu a prática de estar com eles. Essa era a essência do seu programa de treinamento. Deixava que os seus discípulos o seguissem. Jesus
também providenciou para que os seus discípulos aprendessem através da sua demonstração, do seu exemplo, da sua maneira de viver diante de Deus e diante dos homens. Consideremos, por exemplo, a vida de oração de Jesus. Sem dúvida, não foi por acidente que Jesus permitiu com frequência que os seus discípulos ouvissem conversar com o Pai Celestial. Note-se que Jesus não forçou os discípulos a aceitarem aquela lição. Pelo contrário, continuou orando até que os seus discípulos ficaram famintos, foram inflamados, que pediram ao Senhor que lhes ensinasse o que Ele estava fazendo. Através deste método de demonstração pessoal, todo o aspecto da disciplina da vida pessoal de Jesus foi entregue como herança aos seus discípulos. Jesus sempre foi avançando em seu ministério, até o tempo em que os seus discípulos teriam de substituí-lo em seu trabalho, saindo pelo mundo, levando o evangelho da redenção. E esse plano foi deixado progressivamente claro, enquanto os discípulos o seguiam. E agora, por ocasião do início do 3º ano do seu ministério, Jesus percebeu que era chegado o tempo de os discípulos participarem junto com ele do trabalho de maneira mais direta. Já tinham visto e ouvido bastante para começarem a agir, e agora precisavam colocar em prática o que tinham testemunhado do Mestre. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. Tal como a águia ensina os seus filhotes a voarem, empurrando-os para fora do ninho, assim Jesus empurrou os seus discípulos para o mundo, para experimentarem as suas próprias asas. Porém, antes de deixar os discípulos partirem, Jesus apresentou instruções sintetizadas sobre a missão de que estavam encarregados. Ele esboçou para eles de forma explícita o que lhes vinha ensinando o tempo todo. Finalmente, depois do seu sofrimento, morte e ressurreição, e antes de voltar ao Pai, Jesus repassou todos os aspectos da obra perante os seus discípulos, mostrando-lhes mais uma vez como as coisas teriam de se cumprir de acordo com o programa previamente traçado pelo Pai Celestial. Meus amados irmãos, eu ainda poderia continuar aqui, falando de Paulo passando o bastão para Timóteo, passando o bastão para Tito, passando o bastão para Filemão. Poderia falar de outros exemplos bíblicos para mostrar a importância da obra de Deus, a importância de um dia termos sido chamados para realizar alguma tarefa, mas a importância de, enquanto estivermos realizando essa tarefa, por mais simples que seja, ou mais complexa também que seja, de, ao mesmo tempo, estarmos preparando alguém, pois um dia vamos partir. Um dia, talvez, mudaremos desta localidade. Um dia, talvez, mudaremos até de país. Mas a obra do Senhor não pode parar. A obra que estamos fazendo é muito importante, é prioridade. Nós estamos lidando com vidas que precisam conhecer que só Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é a única esperança. Portanto, é uma obra de prioridade. Nós não podemos trabalhar de maneira banal. Não podemos trabalhar dentro daquilo que achamos que já está bom. Temos que fazer o nosso melhor. E fazendo o nosso melhor, precisamos pensar na continuidade. Pensar que um dia precisamos passar o bastão para frente. Precisamos trabalhar hoje
preparando pessoas para a continuidade desta obra. É muito simples. Você hoje, em outubro, já está com a cabeça em dezembro, pensando nas eleições da próxima diretoria e já dizendo no seu coração: não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de largar isso aqui, de passar o bastão para frente. Você pode fazer isso. Elias, chegou um momento que ele se cansou, chegou um momento que ele estava estressado, e Deus aceitou o seu pedido, mas só que Deus falou: prepare Eliseu. A hora que Eliseu estiver pronto, você passa o bastão. Deus já havia dito a Moisés: Moisés, você não vai entrar, você vai morrer. Eu vou te levar até o monte, você vai ver Canaã, mas você não vai colocar os pés lá. Moisés, sentindo a sua responsabilidade, o seu compromisso, ele poderia falar assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mesmo, então se vira, povo. Já sofri 40 anos com vocês aqui, ó, no meu ouvido. Agora se vira. Depois que eu morrer, vocês é que elejam aí qualquer um. Moisés: Senhor, não deixa o teu povo como ovelha desgarrada, como ovelha que caminha sem pastor. Prepara alguém. Deus disse: Josué está aí. Instrui ele. Passa a tua glória para ele. Jesus passou 3 anos com aqueles homens. Homens duros, homens enletrados, homens temperamentais. E Jesus ali, trabalhando, um a um, dando exemplo, mostrando. E mesmo depois da sua morte, Jesus volta e repassa tudo aquilo. E ainda faz uma promessa a eles: mas recebereis a virtude que há de vir do alto. Mas recebereis o dom do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É muito fácil a gente passar o bastão para frente. Mas de que maneira você está passando o bastão para frente? Aquele que está recebendo o bastão está olhando para a tua vida e vendo em você um exemplo a ser seguido e pedindo a Deus: Senhor, me dá porção dobrada deste teu servo que eu vou suceder, porque eu preciso fazer uma obra igual a que ele fez, mas só pelo teu poder. Eu preciso da porção dobrada, porque o que ele fez aqui marcou vidas. É fácil, irmãos, passar o bastão de qualquer jeito. Agora, difícil é passar o bastão da maneira que glorifique a Deus e que continue o serviço de maneira que agrada ao coração do Senhor. Como é que está a tua vida, querido? Estamos em outubro. Outro dia era janeiro, né? Outro dia estávamos na Copa, entristecendo pelo 7-1. Daqui a pouco já estamos em outra Copa. O tempo está voando. Quem você está preparando? Em quem você está colocando marcas indeléveis para que continue a obra que o Senhor tem confiado às tuas mãos? Temos grandes exemplos. Deus sempre chamou para o seu trabalho, para a sua obra, alguém que já estava trabalhando. E quando esse deixou a obra, deixou alguém, no mínimo, igual ou melhor, para o suceder. Eu, quando estou dando aula de doutrina,
Eu estou olhando a cada um daqueles meninos ali, irmãos. Eu dou aula agora para os adolescentes juniores. Eu olho para aqueles meninos e falo assim: aqui pode estar o meu sucessor. Aqui pode estar um pastor que vai ser 10 vezes melhor do que eu, que vai conseguir fazer coisas que eu nunca imaginei fazer nesta igreja. E eu sei que é assim. O ano passado, eu tive o privilégio de ir no aniversário da minha primeira professora de escola bíblica dominical, irmã Helena. Eu nunca esqueci o amor que aquela irmã tinha por nós, crianças. Nunca esqueci. E hoje ela pode rever a vida dela e olhar alguns pastores que ela teve o privilégio de ensinar as primeiras letras. Alguns pastores que saíram dali. Eu não estou dando simplesmente uma aula. Eu aprendi uma coisa interessante essa semana. Minha filha é professora, hoje é dia dos professores, parabéns aos professores. Quem ensina, passa conhecimento. Quem educa, estabelece valores. E eu acho que foi isso que Moisés fez com Josué. Foi isso que Davi fez com Salomão. Foi isso que Elias fez com Eliseu. Foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Foi isso que Paulo fez com Timóteo, com Tito, com Filemão e tantos outros. Ele, mais do que ensinou, ele passou valores que modificaram uma vida, que construíram vidas. E através desses valores, o Evangelho do Senhor chegou a cada um de nós. Que você possa refletir sobre a importância de se passar o bastão para frente. Que Deus nos abençoe.